Então, mais uma vez boa noite. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre escatologia. Uma das matérias, eu vou dizer que é uma das melhores, né? Tô brincando, gente. Na verdade, cada matéria traz algo importante para a nossa vida. A escatologia é uma dessas, tá? Não é um nome como algumas outras matérias, como vida de louvor, vida de prosperidade. É um nome diferente, mas é uma matéria. Isso não é uma doença, tá? É só o nome de uma matéria mesmo. Então, deixa eu ver se eu consigo controlar por aqui. Deixa eu ver se o pessoal consegue ali me ajudar. Se eu não conseguir controlar por aqui, pode colocar no slide 4, por favor, tá? Escatologia é uma matéria bem extensa. Eu não estou com a pretensão de pensar tudo, que é quase que impossível. Rapaz, se eu conseguir controlar por aqui, acho que não, mas tudo bem. Pode passar para o slide 4. Eu não vou conseguir falar tudo, mas eu vou pensar uma parte que eu nunca ensinei na igreja, pelo menos não lembro de ter ensinado. A parte das recompensas, falando sobre o tribunal de Cristo. Sobre o tribunal já falei, mas nunca foquei na parte que fala sobre recompensas. E hoje eu queria focar sobre isso. Eu acho que seja importante, tá certo? Porém, para você poder se situar dentro da matéria, eu tenho esse slidezinho aqui, que eu acho ele um dos mais simples, bem objetivo, para a gente ter uma visão geral sobre escatologia. Como a vice-diretora falou, escatologia é aquela matéria da escatologia da teologia sistemática que fala sobre os últimos dias, sobre os últimos acontecimentos, sobre aquilo que não aconteceu ainda na história, né? Lá no nosso colégio a gente estuda o passado, escatologia estuda a história do futuro. Para a gente ainda vai acontecer, para Deus já aconteceu, então como que para ele já aconteceu, aí Deus contou um pouquinho sobre isso na Bíblia. Então, se você quiser saber sobre o futuro, a matéria é escatologia. Amém? No Rema tem outra matéria que é a história da igreja, aí você olha para o passado. Escatologia você vai ter que olhar para o futuro. Amém? Mas eu não gosto do futuro, eu quero saber do agora. A partir dessa aula eu acho que você vai começar a ter interesse de querer saber sobre o futuro, viu? Até porque o nosso comportamento de hoje, ele pode ser modificado se a gente começar a perceber aquilo que vai acontecer com a gente, ou que não vai acontecer. Tem coisas que não dependem de nós, mas tem coisas que dependem da gente, tá? Tem coisas do futuro que a gente vai vivenciar se a gente quiser, e tem coisas no futuro que a gente não vai vivenciar se a gente não quiser, enfim. Você já está entendendo um pouquinho sobre a matéria. A gente vai olhar para frente hoje. Amém? Só para situar sobre o que a gente vai falar hoje, não é? Eu sei que a maioria das pessoas, quando vai falar sobre o futuro, principalmente quando fala da igreja, a gente se isola apenas no arrebatamento da igreja, que é apenas um dos acontecimentos que vai ocorrer com a igreja. Mas existem outras coisas. Ainda eu sou mais corajoso em falar que o arrebatamento é só um pedacinho de muita coisa que vai acontecer com a igreja. Ainda vou ser um pouco mais além, é muito pouco com o desenrolar da história do futuro da igreja. Na verdade, se a gente estudar o resto das coisas que vão acontecer com a igreja, a gente logicamente vai querer ser arrebatado, mas a gente vai começar a dar mais atenção às outras coisas do que sobre o próprio arrebatamento. Amém? Então, de forma simples, direta e objetiva, aqui nesse slide, falando sobre a era da igreja, esse período que a gente está vivendo hoje, desde ali
do início de Atos, principalmente do batismo no Espírito Santo, até hoje a gente conhece como a era da igreja. E é sobre isso aí que a matéria História da Igreja vai ensinar, tá? Porém, quando a gente vai falar de escatologia, a gente vai falar do fim da era da igreja aqui na terra e o seu arrebatamento para se encontrar com Jesus nos ares. Depois que a gente sair da terra, no que a gente conhece como arrebatamento da igreja, aqui na terra vai ter um período de 7 anos, chamado de período de tribulação, mas quando a igreja sobe, que ela se encontra com Jesus nos ares, imediatamente a igreja vai passar por outra situação, outra etapa dessa história futura, que a gente conhece como o Tribunal de Cristo. É sobre isso que eu vou falar hoje, mas do Tribunal de Cristo sobre a parte das recompensas. Existem muitas coisas do tribunal que eu poderia falar, mas eu quero me ater nas recompensas. Pode passar o slide. E o restante você vai vir para a aula do Rema para aprender. Você vai se inscrever porque não tem como eu ensinar, gente. Desculpa, mas meus pêsames aí nessa parte. Então eu vou ensinar hoje uma parte do que vai acontecer depois que a igreja sair da terra. Depois que Jesus vir buscar a sua igreja e não permitir que a igreja passe pela tribulação, esse período aí de 7 anos que Deus vai julgar um mundo que rejeitou Jesus. Como a igreja não rejeitou Jesus, ela não vai ter que passar por esse período de 7 anos, é questão de lógica. A igreja que ama Jesus, que recebeu Jesus, não pode ser punida pela uma rejeição que o mundo vai ter que ser punido. Então, se você não aceitou Jesus e você quiser ser arrebatado, e se isso vir acontecer algum desses dias, inclusive hoje, é bom que você aceite para não ter que passar 7 anos aqui debaixo de julgamento. E é isso mesmo que eu estou falando, debaixo de julgamento. Lá na aula do Rema você vai ver exatamente o que vai acontecer aqui durante 7 anos. Eu não sei se você conhece essa expressão, eu acho que sim, mas a expressão é: o bicho vai pegar. É exatamente a expressão que melhor descreve esse período de 7 anos. Quando a gente fala assim, o bicho vai pegar, é porque alguma coisa ruim vai acontecer. Sim, são 7 anos de coisas ruins que vão acontecer nesse mundo, mas nem tudo vai ser ruim na tribulação, tá? Mas a maior parte vai ser. Porém, a igreja antes disso vai subir. E vai ser uma bênção subir para se encontrar com Jesus nos ares. Mas quando a igreja se encontra com Jesus nos ares, a igreja vai se encontrar com o juiz Jesus. Aí ela vai passar por um tribunal de julgamento. Então, nesse tribunal, o tribunal de Cristo, pelo menos essas 7 coisas vão acontecer lá. Na verdade, a gente vai estudar isso quando a gente vai estudar sobre o tribunal de Cristo. A gente estuda essas 7 coisas aí, tá? A última é a que eu quero focar hoje. Quando a gente vai estudar sobre o significado do tribunal, a ocasião do tribunal, o lugar do tribunal, o juiz do tribunal, os participantes do tribunal, a base da avaliação que teremos lá e o que a gente vai receber lá. Inclusive, o que a gente não vai receber lá, porque é possível também não receber. O que deveria receber, alguns vão receber, outros não vão receber, mas que deveria receber se fizesse algumas coisas aqui e que vão acabar não fazendo, até porque existem crentes e crentes. Amém? O quanto ao arrebatamento, não existe mérito nosso. Dentro do tribunal só recebe recompensa se tiver mérito, mas eu não vou entrar sobre isso, tá? Aí você vai ter que vir para a aula, porque vai explicar essas 7 coisas, mas eu só quero focar exatamente na última coisa, que é sobre as recompensas. Amém? Pode passar o slide. Mas para chegar para falar sobre a recompensa, eu gostaria que você prestasse muita atenção agora. Eu sei que é uma aula demonstrativa, uma pinçada daquilo que a gente ensina dentro da matéria no Rema, mas para mim eu estou ministrando a palavra, tá? Eu não estou apenas aqui mostrando uma aula do Rema, eu estou ministrando a palavra de Deus.
é algo que ensina no Rema, mas é a palavra de Deus. Então, eu quero preparar você, antes de falar exatamente o tipo de recompensa que a gente vai ter lá, ou as recompensas que não teremos, mas que deveríamos receber. Então, antes de chegar exatamente nisso aí, nessa etapa, eu quero fazer umas observações antes. Ok? Gente, a Bíblia, ela não deixa dúvida quanto à vontade de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Eu sei que a maioria das pessoas que aqui estão, se não todas, elas fazem parte do Verbo da Vida, e a gente é muito bem ensinado sobre prosperidade, sobre saúde divina e tantas outras coisas que, se a gente se apropriar pela fé, a gente vai ter uma vida decente aqui na Terra. Sim ou não? Sim. E a Bíblia, a gente sabe, a gente já estudou, já escutou pregação sobre isso. A Bíblia é categórica sobre qual é a vontade de Deus para a gente aqui na Terra. Eu trouxe aí pelo menos 2 versículos de tantos outros que a Bíblia fala sobre isso. O primeiro versículo que eu trouxe está lá em 1 Timóteo 6,17, que diz assim: Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Então Deus, ele é bom. Amém? E Deus, ele tem prazer em nos proporcionar tudo aquilo para o nosso prazer mesmo. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus não coloca eles dois em um lugar ruim. Deus cria um jardim, gente, para o primeiro homem e para a primeira mulher. Então Deus, ele se eu vou usar essa expressão, mas você vai entender o que eu quero dizer. Deus se preocupa com o nosso bem-estar, inclusive com a nossa moradia, com a nossa alimentação, com a nossa saúde. Deus, ele quer o nosso bem-estar. Isso aí a gente não tem dúvida, a gente sabe sobre isso. Outro versículo foi Jesus falando em Mateus 7,11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Pode passar o slide. Veja que texto interessante. Jesus falando, olha, se vocês sabem dar aos vossos filhos, imagine Deus. Ele vai dar bens para quem lhe pedir. O que Jesus queria dizer, olha, Deus vai ter prazer em dar para você o bem que você quiser, é só você pedir. Então, quanto a isso, a gente não tem dúvida quanto à vontade de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Eu acredito que não. Está tudo certo, a gente sabe que é assim. Agora, a Bíblia também fala da outra parte, que é tão categórica quanto a primeira que eu acabei de falar. Não é só sobre essa parte que Deus quer o nosso bem-estar, que Deus também fala sobre isso, mas fala sobre outra coisa. Lá em Mateus 6,19, capítulo 6, versículo 19 até o 21, eu não vou falar aqui sobre uma parte do texto, tá? Até porque não daria tempo para isso, eu vou falar sobre a segunda ideia do texto. Veja o que é dito lá por Jesus. Não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e roubam. Aí Jesus fala assim, ó, guardem sim tesouros no céu. Jesus está falando sobre 2 locais onde é possível ter riquezas. Ele começa a falar para a gente não ficar ansioso ou preocupado em acumular riquezas aqui na terra, mas ele fala sobre um local onde é possível também guardar. E ele fala sobre um lugar que a gente pode guardar no céu. Você já parou para pensar sobre isso que Jesus falou? Que é possível guardar riquezas no céu, não só aqui na terra. Eu não vou entrar nesse mérito de acumular riqueza aqui na terra e Jesus falar que, ó, não se preocupe em acumular. Eu não vou tocar nesse ponto, tá? Mas o fato é, Jesus está falando sobre a possibilidade de juntar tesouros aqui, mas também de guardar lá.
Então, ao mesmo tempo que a Bíblia é categórica sobre coisas que Deus quer nos dar aqui, Jesus está falando que é possível também guardar coisas lá. E a gente, na maior parte das vezes, a gente gosta da ideia de ter coisas aqui. Mas Jesus está falando sobre começar a acumular coisas no outro lado da história, no que a gente chama sobre eternidade. Agora ele está falando isso aqui, e ele justifica isso no versículo 21, porque ele fala assim, pois onde estiverem as suas riquezas, aqui na terra, ou as que você está guardando lá no céu, ali estará o teu coração. Então o coração da gente, ele vai estar alinhado aonde a gente vai dar mais importância do juntar, seja aqui ou seja lá. Eu não vou entrar aqui na reprovação que Jesus está falando de uma coisa ou de outra, tá? Mas o fato é, Jesus está falando que é possível ter o coração lá no outro lado, porque a gente está dando mais atenção a acumular lá. Então tem como ser galardoado em coisas que Deus nos dá aqui, mas tem coisas que a gente faz aqui que acumulam lá no outro lado. Para a gente ter, Jesus não está falando sobre roubar aqui, tá? Então quando ele fala sobre acumular riquezas aqui, ele está falando sobre o resultado do nosso trabalho. E se ele está falando sobre guardar lá, então existem coisas que eu faço aqui que me diz que eu estou acumulando no céu algumas coisas como resultado daquilo que eu faço, como recompensa daquilo que eu faço. Amém, gente? Pode passar. Outro texto extremamente importante, que a Bíblia mostra essa questão do ter aqui, mas também do ter lá na eternidade, ter no céu. Eu não sei se você lembra da história do jovem rico ou do líder judeu, era a mesma pessoa, ele era um jovem rico, mas também era um líder judeu. Quando ele chega para Jesus e pergunta o que deveria fazer para ter a vida eterna, e Jesus gosta dessa pergunta, e Jesus, olha, você já tem guardado os mandamentos? E Jesus fala a parte dos 10 mandamentos. O jovem diz assim, rapaz, desde a minha juventude eu tenho guardado isso aí. Aí Jesus diz, te falta uma coisa, vende tudo que você tem e distribui entre os pobres. Enquanto essa história estava acontecendo, Pedro e os discípulos estavam vendo aquilo ali. E chega um momento lá em Lucas 18 até o 30, que Pedro ele fala algo para Jesus e Jesus ele responde aquilo que Pedro fala. Veja o que acontece. Ao que Pedro se manifestou, depois que aconteceu essa história do jovem rico. Eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Pedro falando isso a Jesus. Versículo 29. Então Jesus lhes afirmou, com toda certeza eu vos asseguro, ninguém que há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, no hoje, durante a sua existência, muitas vezes mais, e no meio daquilo que a pessoa deixou, Jesus botou até casa no meio, não botou só famílias e amigos. Então Jesus está dizendo que no presente, quem faz tudo isso pelo reino de Deus vai receber em vida durante a sua existência, além de família, amigos e casas e bens. Mas Jesus não para aí. Eu vou ler de novo. Que não receba num presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. A questão é que a gente está tão vidrado no hoje, na nossa existência, que a maioria de nós esquece do mundo por vir. E Jesus está falando que é possível fazer coisas aqui e ter retribuições nesse mundo por vir. Eu vou fazer essa pergunta, irmão, porque eu quero realmente fazer você pensar. Você está pensando no mundo por vir? Não responde. Se você tiver, ótimo, maravilhoso. Então significa dizer que isso está mexendo com sua vida do presente. Você não só crê para ter coisas aqui, você também crê para ter coisas no mundo por vir. E Jesus está falando das duas coisas. Jesus não focou só no que Deus pode nos dar agora, durante a nossa existência. Jesus, em vários momentos, inclusive nesse, está falando sobre recompensas em um mundo que está por vir. E Jesus fala sobre o que é que vai ser recompensado com uma vida
eterna. Aqui a gente tem uma vida temporal, né, que vai passar. Então tudo que a gente ganhar de Deus aqui vai passar junto com nossa vida. A sua casa vai passar, o seu carro vai passar, a sua saúde vai passar. Até porque se Jesus não voltar, você vai morrer. E quando você morrer, não tem para que orar por cura. Então qualquer recompensa que tenhamos nessa vida vai passar, porque a nossa vida passa. Mas qualquer recompensa que a gente tenha no mundo por vir, vai ser eterna, porque a nossa vida será eterna. Então a lógica, gente, eu vou fazer coisas apenas para ter coisas temporais, ou eu vou fazer coisas nessa vida que vai me trazer coisas eternas, até porque eu terei uma vida eterna. Amém? A sua vida é muito mais do que a sua existência aqui nesse mundo. Existe um mundo por vir. E esse mundo por vir é eterno. E é possível não ter nada nesse mundo por vir. Mas é possível ter tudo o que Deus quer que a gente tenha também lá. Eu sei, gente, que a gente fica muito empolgado quando o pregador fala: receba tudo o que Deus tem para você. Mas normalmente o pregador, eu não estou falando que ele está errado. Até porque Jesus falou sobre as duas coisas: esse mundo e o mundo por vir. Mas a mesma empolgação, irmão, de ter tudo o que Deus tem para nós para hoje, deveria trazer também empolgação no que Deus tem para a gente no mundo que vai vir. Na verdade, deveria trazer mais empolgação ainda. A gente gasta a nossa vida com aquilo que é temporal. Existe um mundo por vir. Pode passar. Aí Paulo, com esse mesmo pensamento de Jesus, com essa mesma ideologia de Jesus, eu vou trazer aqui em 3 traduções. Gente, eu acho que já está claro que eu não estou pregando contra ter qualquer coisa nesta vida. Eu estou falando que existem coisas também na outra. E essas coisas na outra vida se conseguem nessa. Aí Paulo fala assim, 1 Coríntios 15, 19, na versão BKJ. Irmão, eu sei que casar é uma bênção, eu sei que ter casa é uma bênção, eu sei que ter carro é uma bênção, eu sei que tudo isso é uma bênção. Mas deixa eu te falar uma novidade, teu casamento um dia vai acabar. Eu não estou falando de divórcio, eu estou falando que até que a morte separe. É uma bênção casar, Deus criou isso, mas o teu casamento tem prazo de validade. Isso é importante para as pessoas? É claro que é. É importante para Deus? É claro que é. Mas deixa eu falar que tem coisa mais importante do que teu casamento. Você que é adolescente e que é jovem, tem coisa mais importante do que casar. Existe uma vida eterna, meu querido, e cuidado com sua vida amorosa, viu? Para não colocar em risco essa vida eterna. As coisas importantes em primeiro lugar. Nem cheguei ainda na recompensa, viu? No tribunal de Cristo, mas a gente vai chegar. Aí Paulo fala assim em 1 Coríntios 15, 19. Pastor, isso é para ensinar no rema? É para ensinar no rema. Está na matéria? Diz assim, ora, presta atenção, gente, por favor, está na Bíblia. Tem versículo que dá vontade de mastigar, para ver se fica mais fundo aqui no coração. Ora, se a nossa esperança, está falando de crente, a nossa, foi escrito para a igreja, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa expectativa em Cristo é só para obter coisas dessa vida, veja que Paulo fala, apenas, porque é para ter também, mas se for apenas,
Se for apenas carro, se for apenas riqueza, se for apenas dinheiro, se for apenas prosperidade, empreendimentos, se for apenas tudo isso, se a nossa expectativa de viver em Cristo só proporciona esse tipo de expectativa, é isso que Paulo está falando. Se é apenas isso, é isso, mas se for apenas isso, o texto está dizendo, e Paulo se coloca dentro do texto, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versão ARA, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a essa existência rápida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na versão NVI, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Pode passar. Então eu posso concluir, depois dessas 3 versões, se a sua vida em Cristo produz apenas expectativa para o que você vai desfrutar nessa existência, então você é miserável, infeliz e indigno de compaixão. Se for só isso, amém? Depois disso que eu falei, a gente vai falar sobre a recompensa. Pode passar. A gente vai falar sobre as coroas. Agora você vai com a perspectiva certa para o que eu vou falar. Ou não vai? Eu acho que está bem entendido o que eu falei, não vou nem explicar mais. Então, quando nós estivermos no tribunal de Cristo, se você recebeu Jesus e foi salvo, você estará lá. É o inevitável. Não tem como evitar esse encontro. Mas, pastor, eu pensei que era só ser arrebatado, se encontrar com Jesus e viver feliz para sempre. Irmãos, eu vou dizer isso e eu queria que você pensasse. A gente só não vai passar por um julgamento que vai olhar para os nossos pecados e nos julgar para o inferno. Isso aí a gente está livre. Jesus pagou nossos pecados e se a gente como cristão em alguma vez ou outra pecar, a gente se arrepende e a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Show de bola. Mas a nossa vida como obreiro, ela vai ser avaliada. Na verdade, ela está sendo observada exatamente agora. Se converteu, o lugar do julgamento mudou. Esse local, o tribunal de Cristo, a gente não vai ser julgado para definir salvação. Ótimo, que coisa maravilhosa. Ninguém vai subir, chegar no tribunal de Cristo e depois Jesus vai mandar descer. Graças a Deus que isso não vai acontecer. Mas a nossa vida agora está sendo vigiada. Tem 2 olhos bem grandes assim olhando para nós, nos vendo como a gente se comporta como obreiro. 2 olhão assim, ó. E tudo está sendo registrado. Por quê? Porque um dia o inevitável vai acontecer. A gente vai estar diante de Jesus para poder ser avaliado por Ele. E diante dessa avaliação, a gente vai receber algumas recompensas. E a Bíblia fala pelo menos sobre 5 coroas, como figura de recompensa. Não é que um cristão que ganhar as 5 coroas, ele vai botar as 5 coroas na cabeça. Não é isso. Essas coroas são figuras, principalmente de autoridade que a pessoa vai ter nesse mundo por vir que Jesus falou. Esse mundo por vir vai ser o milênio. Você vai ter que fazer o rema para entender mais sobre essas coisas, tá? Eu não tem como, é muito assunto para poucos minutos. Mas o fato é, vai existir recompensas. E essas recompensas estão figuradas nessas 5 coroas. Pode passar.
E a primeira coroa que eu quero falar aqui, elas não estão em ordem de importância, tá? Mas a primeira coroa que eu queria comentar aqui com vocês, Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. Eu vou ler esses 4 versículos do capítulo 9, depois eu vou, principalmente o versículo 24, eu vou destrinchar ele um pouco mais. Amém? Pode passar, acho que já passaram? Passaram. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Os versículos estão entre as versões BKJ e NVT. Está aí, você consegue saber qual é a versão que a gente está lendo. Vocês não sabem que numa corrida, isso aqui era um tipo de esporte comum lá em Coríntios. Aqui é o berço do que a gente conhece hoje como Olimpíadas. Todos competem, mas apenas um ganha um prêmio. Portanto, corram para vencer. 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Paulo aqui, logicamente, está fazendo uma comparação entre a vida cristã e a do atleta da época dele, tá? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. 26. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Pode passar. E eu quero começar a ler aqui de novo o versículo 24. Então Paulo fala que naquela época os atletas, eles se submetiam a algum tipo de treinamento, né? Para poder ganhar um prêmio que logo se acabava. Nós não. Nós nos dedicamos não para ganhar alguma coisa que logo acaba, mas em algo que dura para sempre. Mas no versículo 24, Paulo fala assim: vocês não sabem que numa corrida, lá em Hebreus, no capítulo 12, o autor de Hebreus fala que corramos com perseverança a corrida que Deus nos propôs. Então, como Paulo está fazendo uma comparação lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, e ele fala que, nessa comparação, ele fala de uma corrida, logicamente ele está pensando sobre nós como corredores. E o autor de Hebreus fala que devemos correr a corrida que Deus propôs para nós. Eu queria fazer uma pergunta para nós. Você sabe qual é a corrida que Deus propôs para você? Você sabe exatamente o que é que Deus quer que você corra na sua vida? Paulo, no texto que a gente acabou de ler, ele fala um pouco sobre a sua própria corrida. Ele fala no final, para que quando eu pregue aos outros, eu depois não venha a ser reprovado. Paulo sabia que foi chamado, a corrida dele, essa pregação. A gente sabe como é que eu vou ganhar um prêmio se eu não sei a corrida que eu estou correndo. Eu não sei o que foi proposto para mim. Talvez alguns é para pregar, outros talvez seja para ser um profissional qualquer dentro da sociedade, mas que é a corrida que Deus propôs para a pessoa. Qual é a sua corrida? Você já descobriu? Você sabe para onde você está indo? Agora o interessante é que o autor de Hebreus fala que Deus propôs. Irmão, existe um Deus no universo que criou tudo, nos criou, que ele propôs uma corrida para nós. É por isso que Paulo diz que nós devemos procurar compreender qual a vontade do Senhor. A gente só descobre isso se a gente procurar compreender. Versículo 24, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha um prêmio? Paulo estava falando aqui, logicamente, daqueles atletas da época. Uma quantidade ia correr, mas apenas um ganhava o prêmio. Aí Paulo continua, portanto, corram para vencer. Logicamente, Paulo não estava aqui incentivando disputa entre os crentes, até porque, se a gente vai ver o restante dos versículos, que a gente não está correndo, competindo com ninguém da igreja, ninguém do corpo de Cristo. A gente compete contra a gente mesmo. É por isso que no meio do texto Paulo fala sobre controlar o próprio corpo.
Ainda que no mundo um só vença e leve o prêmio, a nossa corrida é para vencer a gente mesmo. Então a gente pode ser vencido negativamente por nós mesmos. Ou a gente pode vencer nós mesmos e no final vencer. Mas Paulo fala, corram para vencer. Então se é possível correr para vencer, é porque é possível correr para... Vamos lá, gente, é questão de lógica. Para perder. E só quem ganha o prêmio é quem vence. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Pelo fato de ser arrebatado, não nos dá direito de nenhuma recompensa no céu. Eu vou repetir isso de novo, tá? O arrebatamento só é a prova da graça de Deus. De pessoas que não merecem a salvação serem arrebatados. De pessoas que os seus pecados foram imputados em Cristo e por isso foram arrebatados. Agora, no tribunal de Cristo não existe graça, não existe você vai receber a recompensa sem merecer. Não, no tribunal de Cristo não tem graça, lá tem merecimento. Você só ganha se for imputado como vencedor. Mas aqui eu sou mais que vencedor, aqui. Eu e você somos mais que vencedores em Cristo. No tribunal de Cristo não existe mais que vencedor em Cristo. Existe vencedor você como merecedor disso. Amém, gente? E aqui a gente não vence o próximo, a gente se vence. Pode passar. Versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece, se acaba. Nós, logicamente, ele está retomando a ideia de um treinamento rigoroso, nos dedicamos a esse treinamento rigoroso para ganhar uma coroa. Perceba, gente, ninguém vai para o céu por estar submetido a um treinamento rigoroso, a gente vai para o céu pela graça. Mas o cristão que foi salvo pela graça, se ele se submeter a um treinamento rigoroso, assim como um atleta da época, ele também vai ganhar uma coroa por se dedicar a esse treinamento rigoroso. A coroa da época acabava. A coroa que o cristão vai ganhar por se submeter a um treinamento rigoroso, ela não se acaba. É por isso que essa coroa é chamada de coroa incorruptível ou coroa do vencedor. Um atleta, gente, o que é que esse bendito faz em função de querer ganhar um prêmio? Ele não come o que quer, ele não dorme a hora que quer, ele não se associa com as pessoas que quer, ele se submete a um treinamento de como correr, no caso é o que Paulo está trazendo aqui a ideia, ele se submete, isso é voluntário dele, ele se submete a um treinamento para poder ganhar um prêmio. Aí Paulo fala, assim também somos nós. A gente se submete, a gente já é salvo, gente. Mas para ganhar essa coroa do vencedor, temos que se submeter a um treinamento rigoroso. Assim como um atleta. É por isso que a gente precisa... Eu vou dar um exemplo aqui bem simples sobre esse tipo de treinamento, tá? Quando você pedir um aconselhamento com algum ministro da igreja e a pessoa mandar você fazer alguma coisa que você não quer fazer, mas você sabe que tem que fazer, se submeta, porque é um treinamento rigoroso. Se a gente chega para você e diz assim, não se associe com esse tipo de gente, mesmo sem gostar, se submeta, porque você vai ser salvo, meu irmão. Mas se você quiser ser um salvo atleta, se você quiser resistência, se você não quiser mais ser criança,
Se você não quiser mais sentir inveja, você precisa se submeter a um treinamento rigoroso. Eu inventei de correr agora. 90% das vezes que eu vou treinar, eu não quero treinar. Eu não estou afim de treinar. Mas eu sei que isso me traz um prêmio, saúde. Então, se eu quero saúde, eu tenho que me submeter a um treinamento. Eu tenho que fazer o que eu não quero. Quem quiser essa coroa do vencedor, tem que ser crente maduro. Eu só escuto tal pregador, outro eu não escuto não. Isso é criancice. Pessoas indisciplinadas. Eu só trabalho na igreja onde eu quero. Isso é um atleta sem disciplina. Eu não estou falando nem de pecado aqui, tá, gente? Estou falando de coisas lícitas, que mesmo sendo lícitas, você não faz. Ao invés de ficar o dia todo nas redes sociais, você vai para a Bíblia, você vai orar, vai estudar. Isso é disciplina. Você se torna um obreiro. Você se torna um obreiro, irmão, que tem serventia dentro da obra. Veja, existem obreiros e obreiros. Existe quem tem serventia. Você se torna um obreiro ungido. Todo mundo é ungido. Não! Irmão, a unção é cara. Há quem diga que a unção é rara. Existe a unção que te ensina. Existe a unção que te ajuda a trabalhar. A unção para trabalhar, ela se conquista. E existe uma unção que você consegue de Deus para pregar. Qualquer um aperta a mão, irmão. Poucos apertam a mão com unção. Todos abraçam. Mas poucos Deus abraça através da pessoa. Muitos pregam. Poucos pregam de... Irmão, Fernando, não estou... Irmão, você gostando ou não, essa é a realidade. Atleta disciplinado. Se quiser essa coroa, essa influência, essa recompensa, vai ter que fazer coisas que o povão, vou chamar assim, a maioria das pessoas não costumam fazer. Se quer pregar, vai ter que ler mais do que a igreja toda lê, ou mais do que a maioria das pessoas leem, vai ter que orar mais do que as pessoas normalmente oram, vai ter que vir para a igreja o máximo que você pode vir, até porque você perde a autoridade para pregar quando você não aparece na igreja. Vai ter que ser disciplinado. Aqui tem que... A coroa se merece, tá? Jesus não vai dar isso aqui de graça para ninguém. Mantém lá, 26. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como atleta, treinando-o para fazer o que deve. Mas eu faço o que quero. Não vai ganhar essa coroa. Só ganha quem faz o que não quer. Quem faz o que deve ser feito. De modo que depois de ter pregado, aí Paulo dá o próprio exemplo dele, de modo que depois de ter pregado, ou seja, aquilo que é público, eu mesmo não seja desqualificado naquilo que foi no privado. Aprovado no público, desqualificado no privado como atleta. Amém, gente? Pode passar. Paulo fala duas coisas interessantes sobre essa questão de correr. Paulo fala em Gálatas 2:2, falando para aquela igreja: corresse ou tivessem corrido em vão. Eu não vou contextualizar, mas Paulo chega a falar que existe como correr em vão.
Na versão NBV diz assim: eu não queria que o trabalho que estava fazendo fosse um trabalho perdido. A nossa corrida está vinculada a algo que fazemos para Deus. Então é possível fazer um trabalho perdido. É possível, gente, passar a vida inteira como cristão, correndo essa carreira, mas ser vão a corrida. É possível trabalhar a vida toda para Deus, no final ter um trabalho perdido. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Paulo está falando que eles estavam indo bem na corrida. Se tem como ir bem, tem como ir mal. Então, se você quiser aquela coroa, a coroa do vencedor vai ter que correr bem. Agora a pergunta é, sabe o que vai acontecer com os cristãos que serão desqualificados ou reprovados como atletas? Pode passar. 1 João 2, 28. Eu só estou em uma coroa ainda, viu, gente? Tem 5. Logicamente eu não vou dar todas elas, não dá, nem vim com essa proposta. Quando eu li esse texto, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu nunca tinha visto ninguém pregar sobre ele. E quando a pessoa é desqualificada como atleta, veja o que o texto fala. Agora, filhinhos, permaneçam nele para que quando ele voltar, está falando de Jesus voltando para a igreja, é exatamente quando a igreja for arrebatada, e logo após o arrebatamento a gente vai se contar com Cristo para passar pelo tribunal de Cristo. Estejamos confiantes e não, a vontade de Deus é essa aí, tá? Quando a gente se encontrar com Ele na sua volta, a gente esteja confiante e não nos afastemos dele envergonhados. Eu não sei se você já passou por algum tipo de vergonha, eu já passei. Normalmente uma vergonha, ela vem quando a gente espera uma coisa e não tem aquilo que a gente esperava. Como Paulo falou que é possível ter o nosso trabalho inútil ou não ter recompensa para ele, Paulo fala sobre trabalho perdido ou correr em vão. Imagine um crente ter trabalhado sua vida toda para Deus, mas com a intenção errada no coração. Ela fez para se amostrar, ou ela fez para mostrar que era muito legal, ou qualquer coisa do tipo. Ela não fez com o coração puro. Ela passou a vida toda dela fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus queria que ela fizesse, mas com a intenção errada no coração. E quando ela é arrebatada, que ela vai estar diante de Jesus no tribunal, e ela espera ser recompensada. E de repente se cumpre essa parte última do texto. Ela se afasta envergonhada, porque nesse momento, está aí em 1 Coríntios no capítulo 4, versículo 5, nesse momento do julgamento, Paulo fala que Jesus ele vai trazer à tona os segredos do coração, para que a gente não se envergonhe no tribunal de Cristo quando for exposto os reais motivos de nossas ações. É melhor que a gente corrija agora. Paulo chega a falar assim, ó: trará à luz nossos segredos mais obscuros. Meu Deus. Se exatamente agora, eu estou falando agora, nesse momento, neste culto, às 21h31 já. Se todas as tuas intenções do coração fossem mostradas agora nesse telão, tudo, você se sentiria orgulhoso ou desconfortável com aquilo que vai ser mostrado? Até mudou ali a tela. É nesse momento, gente, que a gente vai ter confiança, é o que está em 1 João, ou alguns vão se afastar envergonhados, porque eles esperavam receber alguma coisa e não vão receber. Pode passar. Essa questão de recompensa, Jesus fala nas 7 igrejas do Apocalipse.
na igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em todas elas, Jesus fala assim: ao vencedor. Jesus não fala ao mais que vencedor. Ao mais que vencedor é para essa vida, ao vencedor é para outra. Se todo mundo já fosse com a qualificação de vencedor depois do arrebatamento, Jesus não falaria sobre isso a cada igreja daquela, falando sobre o porvir. Eu queria mostrar, não tudo, é lógico, mas pode passar, 2 ou 3 recompensas que Jesus falou para essas igrejas. Apocalipse 2, 26, para a igreja em Tiatira: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Aqui está falando sobre o milênio. Ao que vencer. A coroa do vencedor a gente viu que é se vencer. Pode passar. A igreja em Sardes: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Veja o que Jesus fala: ao que vencer, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. É uma recompensa ao que vencer. Pode passar. A igreja em Laodiceia: ao que vencer, meu Deus do céu, lhe darei, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Hoje, como igreja, estamos espiritualmente falando assentado com Jesus. Mas existe uma promessa para o mundo por vir. E vai ser concedida ao vencedor. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmão, isso aqui é maior do que qualquer carro, do que qualquer casa. É você chegar no céu e Jesus cumprir essa recompensa. Vem cá, tu venceu. Senta aqui comigo, senta aqui comigo. Irmão, a nossa cabeça não consegue imaginar uma coisa tão grande como essa. Mas ao que vencer? Irmão, existe tanta coisa que a gente vai ganhar no mundo por vir. Só depende da gente. E a gente pula tanto, gente, quando se fala isso, uma chave vai virar agora e Deus vai abrir a porta. Ele vai, meu irmão. Mas é muito maior sentar no seu trono, ser chamado: vem cá para eu te apresentar ao Deus do universo. Eu vou citar o teu nome. O que é um carro diante disso? O que é uma casa diante disso? O que é um casamento bem sucedido diante disso? Esse mundo por vir. Jesus chegou para Pedro: ó, você vai ganhar aqui, mas tem um negócio lá. Meu irmão, isso tem que empolgar a gente. Deus seja louvado. São recompensas eternas. Irmão, se você não se empolga, eu fico maluco com isso. Dá uma sentadinha no trono. Você já teve isso, meu irmão? Você fez um negócio tão bem, que você foi honrado publicamente, que você, poxa, estou tão orgulhoso. Imagina Jesus te chamando: vem cá, tem um público aqui, Deus Todo-Poderoso. Olha, Deus, esse aqui, esse cara lá embaixo. Foi o que ele prometeu, meu irmão. Eu estou a fim de sentar no trono. Eu quero ver o meu nome citado. Meu Deus do céu. Ah, Fernando, você é meio frio. Diante disso não tem frieza, não tem nada, meu irmão.
Aí dá vontade de pular, de dançar, de correr, é de tudo. Coisas eternas. Coisas para sempre. Lá é tão cheio de glória, meu irmão, que os anjos que ficam ao redor do trono, eles não conseguem parar de dizer: Deus seja louvado, santo, santo, santo. E quando eu for chamado para ter o meu nome lá citado, eu vou olhar para esses anjos e vou entrar no meio do reteté. Coisas eternas, meu irmão. Eu ia dizer que o bagulho ia ser doido. Eita glória, vou acabar, diretora. Vou acabar agora, para encerrar, para a gente ir embora. Meu irmão, seja disciplinado, viu? 1 minuto ou 2 não vai acabar com tua noite não, viu? Você é atleta! Eu com 12 anos começava um culto de 8 horas, acabava de meio-dia e não ia embora no calor. Um ar-condicionado pouco ia embora. Seja disciplinado, meu irmão. É a palavra de Deus pregada. Amém? A gente vai acabar agora. Existe outra coroa, para encerrar. É a coroa da vida, os dos mártires. Tiago 1,12. É outra coroa, tá? Feliz a pessoa que persevera na provação. Alguém aqui gosta de provação? Não, eu também não gosto não. Mas a coroa só vai ser dada a quem persevera na provação, tá? É quando tiver ruim você ficar dando glória, sem murmurar, sangue na canela e você não para de vir para a igreja. Ah, mas meu filho parou de vir. Problema é do teu filho. Ora para ele voltar, você continua. Mas meu marido está frio. Você tem que ficar tocando fogo nele. Persevera na provação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida. Está doendo, persevera. Amém. O dia mal vai vir, vai chegar, persevere, tá? Se não perseverar, não tem essa coroa como recompensa. Não vou acabar. Tem essa segunda coroa, a coroa da vida, e tem mais 3, coroa da glória, coroa da justiça e coroa do regozijo. Isso tudo você vai ver no rema, é. Por favor, volta lá no início que eu vou dar logo as indicações. Segundo slide. O pessoal lá está muito regozijado. Esse livro aí tem pelo menos 12 páginas falando sobre o Tribunal de Cristo. Se quiser mais informação, uma boa indicação. E tem o terceiro slide que é o meu, tá? Passa aí. Isso. Pelo menos 90 páginas falando só sobre isso. Então, se você quiser adquirir, fica à vontade, tá? Mas por que não é de graça? Porque me custou dinheiro, aí eu tenho que cobrar. Fica tranquilo, tá? É a minha recompensa pelo meu trabalho. Aí você vai na livraria e compra ele, porque além de eu tirar parte do custo, eu quero também um lucro, até porque eu estou vendendo o livro. Agora, se Deus tocar no meu coração, eu posso depois lhe ofertar. Sem problema nenhum. Amém?